Oi, som. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus seja com todos. A igreja está aqui? Tem alguém aqui? Amém. Queria convidar a todos vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11, do versículo 29 em diante. É um pouco extenso, mas prometo para vocês que as coisas estão interligadas. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 em diante. Todos encontraram? Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema dela seria o fariseu que habita em mim. E é nisso que eu queria falar nessa noite. Amém? Versículo 29 em diante diz assim: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior? Não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai a esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus:
Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós, também, intérprete da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais o túmulo dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhos e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vocês edificam os túmulos dele. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérprete da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estão entrando. Saiu dali Jesus e passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Amém? Deus, eis aqui a tua palavra lida, que o teu Espírito nessa noite fale aos nossos corações de uma maneira profunda, Pai. Nós estamos em tua dependência, Senhor. Fala ao coração da tua igreja com essa mensagem lida, com a tua palavra exposta. A tua palavra que é a única que é capaz de quebrar o coração incrédulo de um homem. A tua palavra que é o único que é capaz de colocar um homem com um coração em trevas de joelhos aos teus pés. Senhor, nós oramos a ti, ao teu Espírito, nós somos dependentes do teu Espírito, nós não sabemos fazer nada, Deus. Que o teu Espírito nessa noite nos ajude, Pai. Fala, Deus, através da tua palavra, ao coração do menor ao maior. Eu oro no nome santo de Jesus. Converte os nossos corações. Queremos ser convertidos e convencidos pelo teu Espírito dos nossos pecados, do nosso farisaísmo, da nossa religiosidade, Deus, de tudo aquilo que nos afasta da essência que és tu, de tudo aquilo que nos afasta, Deus, de fato, de ter um encontro contigo, de tudo aquilo que nos afasta, Deus, de ter uma vida sincera diante do teu altar. Ó Espírito Santo, eu oro, no nome santo de Jesus, nos convence dos nossos pecados, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, Deus, do coração mais sensível ao coração mais endurecido. Eu oro, pois o teu Espírito é o único que é capaz de fazer a obra que homem nenhum pode fazer. Eu oro por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? É um texto extenso, mas todo esse texto, ele está interligado. Jesus, ele está falando diretamente a alguns escribas e fariseus. Eram os líderes religiosos da época, eram as pessoas que tinham todo o trabalho do templo de ajudar ao povo judeu a cultuar. Eram aqueles que interpretavam a lei também para que os judeus pudessem ter uma compreensão maior daquela lei. Mas como começa o versículo 29, o povo, as multidões, começa a pedir um sinal de Jesus. Mostra-lhes um sinal para mostrar que tu és o Filho do Homem, que tu és o Messias. E Jesus já havia curado, Jesus já havia ressuscitado mortos, Jesus já havia pregado o Evangelho do Reino de Deus e estava começando a pregar sobre essas coisas. Essa geração pede um sinal. E Jesus começa
as suas palavras duras contra o povo. Ele fala assim: esta geração perversa. É algo muito duro, é algo muito pesado quando Jesus começa a falar. Essa geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado se não for o sinal de Jonas. E a pergunta é: qual é o sinal de Jonas? Jesus estava simplesmente apontando para o Antigo Testamento, e todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de um Messias, aponta para a vinda dele. E ele aponta para o sinal de Jonas, e o sinal de Jonas é de um homem que ficou 3 dias na barriga de um peixe grande. E depois desses 3 dias, esse homem foi anunciar a uma cidade que era os ninivitas, uma mensagem de arrependimento, para que aquele povo se arrependesse. O que Jesus estava apontando era para si mesmo. Ele dizia: eu não vou lhe dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de que ele passaria 3 dias no ventre da terra, mas que ele estava pregando arrependimento àquelas pessoas, aos fariseus, aquele povo. Mas isso é muito comum nos nossos dias. Nós pedimos por sinais, ou nós procurarmos sinais. Nós estamos a todo momento procurando por sinais, procurando por cura, procurando por manifestação, aonde vai ter isso, aonde vai ter aquilo. A todo momento nós estamos procurando essas coisas. Manifestação, sinais, as pessoas procuram por isso, porque isso é o que alimenta uma igreja muitas vezes de números. Mas Cristo procura por qualidade. E quando as pessoas procuram por sinal, Jesus mostra um sinal. A sua morte, ressurreição. A sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição era o sinal que Jesus estava mostrando para aquele povo. Era o sinal que aquele povo estava procurando algo extraordinário, algo magnífico. E Jesus aponta para si mesmo, aponta para a sua morte, aponta para a sua ressurreição, para o seu sepultamento. E ele diz: nenhum sinal lhe será dado, senão este sinal do Filho do Homem, para esta geração, o sinal da sua morte, da sua ressurreição. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais extraordinários, de mais coisas. A coisa mais extraordinária que todos nós precisávamos é da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Ele está falando isso aos fariseus. E Jesus fala uma outra parábola, um outro sinal. E ele conta o relato de uma rainha, que está no livro de Crônicas, se eu não me engano, 2 Crônicas, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, que veio de longe, a rainha de Sabá. E Jesus fala: eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele diz: vocês estão procurando por uma sabedoria extraordinária. Eis aqui a sabedoria em pessoa. Eu sou maior do que Salomão. É o que Jesus está falando àquele povo, é o que Jesus está falando ao coração incrédulo dos fariseus. Jesus está falando isso: eu sou maior do que Salomão. Mas há uma questão aqui, meus irmãos. Tanto o povo ninivita como a rainha de Sabá eram povos gentílicos. E Jesus estava direcionando a judeus. E Jesus está falando para judeus que o povo ninivita que creu na mensagem do Evangelho, que a rainha de Sabá que creu na sabedoria de Salomão, iria julgar aquele povo que não cria na mensagem do Cristo. Eles creram numa mensagem ainda incompleta. Mas o povo judeu não estava crendo numa mensagem completa. Daquele que era maior do que o sinal de Jonas, daquele que era maior do que o próprio Salomão, Cristo. E nós vemos aqui, num primeiro momento, um coração incrédulo, que é o coração fariseu. Um coração incrédulo. E Jesus conta essas duas parábolas de primeiro momento, mostra esses dois sinais de que o que eles precisavam era da sua morte e da sua ressurreição.
eles precisavam do próprio Cristo. Mas Jesus direciona a parábola aos próprios fariseus agora, quando ele fala a parábola da candeia. O que é a candeia, meus irmãos? A luz, que é a palavra de Deus, aquilo que ilumina toda a casa. A luz, que é a palavra do Senhor, aquilo que ilumina todo o ambiente. Jesus direciona a palavra aos fariseus, dizendo que eles colocam a palavra de Deus num lugar escondido, ou seja, no alquire, como se fosse um cesto. A candeia, que é uma luz, precisa ficar no lugar mais alto. O que os fariseus faziam era pegar aquela candeia, colocava no chão e colocava um cesto em cima e toda a casa ficava escura. O que Jesus estava direcionando a palavra aos fariseus é: vocês estão retendo, escondendo a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ficar num velador, ou seja, como se fosse um pedestal e a candeia seria colocada em cima, porque a palavra de Deus precisa iluminar todo o ambiente. E os líderes religiosos eram responsáveis por fazer isso, por levar a palavra de Deus ao povo. E eles estavam escondendo e retendo para si. E Jesus começa a sua exortação aos fariseus aqui, dizendo: vocês estão escondendo isso. Porque se vocês escondem a palavra de Deus, que é aquilo que ilumina o coração do homem, os homens ficarão em trevas. Mas aqueles que retêm a luz para si, tenha cuidado. É o que ele fala no versículo 35. Que a luz que é em ti não seja trevas. Jesus começa a sua exortação nesse ponto. Mas no versículo 37, Jesus começa a exortar os fariseus. Mas um fariseu tem a coragem de chamar Jesus para sua casa. Ele o convidou para sua casa. E Jesus se assenta à mesa. Jesus não só assentava na mesa dos pecadores, dos publicanos, mas Jesus também assentava-se na mesa dos religiosos. Jesus se assenta na mesa de um fariseu. Ele está dentro da casa de um homem fariseu, de um líder religioso da época. E o primeiro ato daquele fariseu foi se admirar, porque Jesus não cumpriu uma cerimônia, que é o simples ato de lavar as suas mãos. E aquele fariseu, que era um homem de cerimônias, de instituições humanas, se surpreende: como assim? Ele não lava suas mãos para comer? E Jesus aproveita essa deixa para começar mais forte ainda a sua exortação, dizendo: vós, fariseu, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de perversidade. O que ele está falando para os líderes religiosos é: vocês estão muito preocupados com o exterior de vocês, mas o interior de vocês está em ruína. Vocês estão definhando. Jesus é muito duro nas suas palavras. Quando ele fala isso aos líderes religiosos, e é algo para nós olharmos para dentro do nosso coração, de que muitas das vezes nós estamos preocupados com as coisas exteriores ao nosso redor. Nós estamos preocupados com os cerimoniais, com a instituição religiosa, com tudo que nos cerca, quando na verdade nós acabamos nos tornando religiosos, fariseus. Jesus diz, aquele fariseu, dizendo: insensatos, vocês não vê que quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? E ele fala no versículo 41, antes dai esmola de tudo que você possui, e vocês serão limpos. Se Jesus está falando para esse fariseu, que é um homem bem vestido, que os seus pratos são limpos,
Ele é limpo, é respeitado na sua sociedade. É um homem religioso que jejua diariamente, que dá os seus dízimos diariamente. É um homem religioso que em todo culto na sinagoga, ele estava lá, estava ensinando, estava fazendo todo o rito que é normal. Jesus olha para esse homem e fala: o seu interior está cheio de perversidade. O seu coração está podre. É o que ele fala é o que ele fala para esse homem. Mas Jesus fala que para aquele homem dar suas esmolas e o seu coração ficará limpo. Significa que o coração dele estava preso em coisas, em dinheiro. E a primeira instituição que Jesus faz, conversando com esse fariseu, é de que ele não está muito preocupado com as nossas manifestações religiosas, como que nós vamos nos vestir, ou como que nós vamos prestar culto. Mas ele está preocupado com o nosso interior, da maneira que nós estamos levando o nosso coração. Porque todos nós vemos para o culto religiosamente todos os domingos. Às vezes até quase de uma maneira teatral. Nós estamos num teatro onde todo mundo mostra alguma coisa, onde alguém ora, onde alguém canta, onde alguém prega, e todos nós vamos para nossa casa como se nós estivéssemos vivendo num teatro religioso. Quando na verdade o nosso coração está distante do Senhor. Todos os domingos nós estamos aqui, mas o Senhor não nos tem. O pastor tem você aqui, a igreja tem você aqui, mas o Senhor não tem você. O Senhor não tem você, o Senhor não tem o seu coração. Você está todos os cultos. E nós vivemos de maneira religiosa. E vamos levando nossa vida de maneira religiosa. E não nos preocupamos muito com isso. Não nos preocupamos com o coração, não nos preocupamos com nada. Nós preocupamos da maneira que nós vamos mostrar algo para os homens. Isso nós nos preocupamos. Da maneira que nós vamos nos vestir, nós nos preocupamos. Nós somos homens religiosos que nos preocupamos com o exterior. Aquilo que eu vou mostrar para a plateia. Aquilo que eu vou mostrar para os outros. Mas como disse Jesus aos fariseus, no nosso coração há perversidade. Nosso coração está em ruína. Mas Jesus não para por aí. Ele começa mais ainda a pegar pesado com esses fariseus e dizendo: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da hortaliça, da arruda, dá o dízimo de tudo. Mas vocês falham na justiça e no amor a Deus. Mas Jesus não condena aquele que dá o dízimo, pelo contrário, ele fala: façam estas coisas, mas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: deem seus dízimos, mas não esqueçam daquilo que é fundamental. Eles estavam andando na lei, a lei pediu o dízimo de 3 coisas: do vinho, do azeite e do cereal. Eles estavam dando além das hortaliças, da arruda. Por quê? Porque eles queriam se mostrar mesmo para o povo, de que eles eram homens santos, de que eles eram muito bons, e de que eles davam dízimo e mostravam para todo mundo quão bons eles eram. Mas eles esqueceram da coisa fundamental da lei, que é a justiça e o amor a Deus e ao próximo. Às vezes nós nos preocupamos com tudo, daquilo que não é fundamental, e nós esquecemos daquilo que é fundamental, do amor a Deus. E Jesus continua a sua crítica, ainda mais ferrenha aos fariseus, dizendo: vocês gostam da primeira cadeira da sinagoga, vocês gostam de ser cumprimentados nas praças. Jesus está falando aos fariseus: vocês gostam de fama, vocês gostam de se mostrar e dizer: eu estou aqui, é eu. E eu lembro-me de uma vez, há uns 4 anos atrás, eu fui ministrar numa conferência de jovens, eram 3 ministradores, eu era o último, e eu fui cedo para ouvir todo mundo.
E as duas pessoas ministravam. E quando eu cheguei, eu fui o terceiro a ministrar. E quando eu comecei a ministrar, eu terminei. E a igreja teve aquele mover, aquele poder. E eu falei, caroço, eu sei fazer as coisas acontecer. Eu sou bom nisso. E eu comecei a achar que todas as coisas aconteciam pela maneira que eu sabia. Eu já sabia fazer um sermão, eu já sabia dizer as palavras que a igreja daria mais glória, que aconteceria um mover. E eu comecei a achar que era pela minha oração, que era pela minha palavra, que era pela maneira que eu me expressava, que as coisas aconteciam. O ambiente estava normal e eu chegava e o negócio ficava, eu falava, meu Deus. E uma vez eu estava orando na casa dos meus pais, quando eu ainda morava com eles, à noite, e deu vontade de urinar, eu fui no banheiro. E como eu sei o caminho, eu não liguei nenhuma luz. E fui no caminho. E quando eu cheguei no banheiro, sem ligar nenhuma luz, Deus falou no meu coração, dizendo, esse é você. Você sabe o caminho, você sabe fazer, mas você está em trevas. Não há mais luz. Às vezes, nós aprendemos o caminho. Nós entramos no automático. Eu já tenho 10 anos de crente, apesar de ser jovem. Vocês devem ter 20, 30 anos. A gente está aqui todo dia, a gente está aqui direto. A gente sabe o caminho. A gente sabe fazer as coisas no automático. Às vezes a gente acha até que as coisas acontecem por causa de nós. Mas quando na verdade o nosso coração está em trevas, não há mais luz, a luz do Senhor não está mais no ambiente religioso, porque nós não temos mais dependência. Nós achamos que as coisas acontecem por nossa causa. Está tudo normal, nós chegamos, oramos, tudo ferve, a gente acha que tudo isso é por nossa causa. Porque nós sabemos fazer, nós sabemos tocar, nós já sabemos cantar, nós já sabemos pregar. Os fariseus já sabiam fazer tudo isso. Eles tinham um conhecimento da lei maior do que qualquer um de nós aqui. Mas Jesus fala isso para ele. Ai de vós, fariseus, homens religiosos, há perversidade no seu coração, vocês estão em trevas. Mas Jesus pega mais pesado ainda. Ele diz, ai de vós que sou uma sepultura invisível, sobre quais os homens passam sem saber. Todo homem que tinha contato com um cadáver, com uma sepultura, a lei judaica dizia que esse homem estava impuro e deveria se purificar por mais ou menos 8 dias. Jesus ora para esses fariseus e disse, vocês são sepultura invisíveis, pelos quais os homens passam sem saber. Jesus está dizendo, vocês são homens mortos. Vocês acham que estão vivos, mas estão mortos. Quando o homem passam por vocês, ao invés de eles serem abençoados, eles estão ficando impuros, por conta da sua religiosidade, por conta da maneira que você vive a sua vida. Vocês são homens mortos, sepulturas, é o que Jesus fala aos fariseus. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. Jesus está falando isso a um homem fariseu. Mas vocês lembram onde ele está? Está na casa do fariseu, assentado com ele à mesa. Jesus está falando verdades duras dentro da casa desse homem, na sua mesa, em refeição. Será que nós queremos esse Jesus na nossa casa, sentado conosco na nossa mesa, nos dizendo palavras duras? Mas quando o versículo 45, o intérprete da lei diz, respondendo, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende. Meus irmãos, o evangelho é uma ofensa ao nosso coração. Se você quer viver a sua vida religiosa,
vir todos os domingos para a igreja, todas as terças-feiras, ajudar os pastores, ajudar a pastora. Você pode fazer tudo isso. Você pode viver a sua vida tranquila. Ninguém vai incomodar você. Mas quando você tiver um encontro com o Evangelho, ele vai ofender a sua vida. Ele vai ofender a sua vida pecaminosa, a maneira que você quer viver. Ele vai ofender o seu coração, a sua maneira religiosa de viver. O Evangelho é uma ofensa aos pecadores. O Evangelho é uma ofensa ao mundo. E por vezes nós queremos ser aceitos por todo mundo. Meus irmãos, nós temos uma mensagem que ofende o mundo. E nós ainda queremos ser aceitos por ele. O Evangelho vai ofender o pecador. O Evangelho ofende a mim, que quero viver as minhas vontades. O Evangelho ofende a todos nós, que queremos viver a nossa vontade como nós bem queremos. Queremos curtir a nossa vida, trabalhar e depois ter uma boa aposentadoria e pronto, e vamos morrer e vamos para o céu. O Evangelho ofende essas pessoas que querem viver uma vida tranquila, dizendo: vocês não foram chamados para isso, vocês foram chamados para conhecê-lo, para cumprir o mandato. O Evangelho é uma ofensa a nós, meus irmãos. O próprio Cristo já disse aos discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Meus irmãos, a ovelha vai devorar o lobo? Não vai. Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. As pessoas odiarão a nossa mensagem, porque a nossa mensagem ofende a elas. As pessoas nos odiarão, porque há uma mensagem contra o pecado. E todos nós queremos viver uma vida tranquila, sem ninguém nos incomodar. Mas chega o Evangelho e te tira de uma zona de conforto. Ele diz: eu não quero isso para ti. E você vai falar: Jesus, esse é meu sonho, mas esse não é o meu. Para você, ele nos ofende. Mas, meus irmãos, o Evangelho não é só uma ofensa aos pecadores, mas ele é uma ofensa aos líderes religiosos. O intérprete da lei foi claro ao dizer: Jesus, as suas palavras nos ofendem também. Aí Jesus falou assim para o intérprete da lei: me desculpa, não foi a minha intenção te ofender com a minha palavra, perdoa, a próxima vez eu vou cuidar melhor de você, vou ter mais cuidado com a palavra que eu vou dizer e direcionar vocês. Jesus está dentro da casa deles, e ele pede desculpa. Ele fala: ai de vós também, intérprete da lei. Ele direciona a palavra a eles, e continua a ofendê-los, dizendo: vocês sobrecarregam os homens, com fardos superiores às suas forças. Vocês são os líderes da lei, vocês dominam a palavra de Deus e deveriam explicar isso ao povo. Mas vocês estão sobrecarregando o povo. Vocês estão sobrecarregando a igreja. Vocês estão sobrecarregando a todos. Mas o Evangelho, ele também nos traz alívio. E Jesus está dizendo: vocês têm a palavra, vocês sobrecarregam o povo. E vocês nem com um dedo os ajudam a carregar esse fardo que vocês colocam. Meus irmãos, quanto de nós já não colocamos fardos pesados nas pessoas? Quantos de nós já falamos coisas para o outro que nós mesmos não conseguimos fazer? O pecado do outro nós temos que condenar, mas o nosso, espera lá, vamos com calma. Deus é misericordioso, né? Com o pecado do outro, Deus é juiz. Com o meu, Deus é misericordioso. Nós sobrecarregamos o povo. E nem com um dedo ajudamos as pessoas a carregar aos seus fardos. Quantos de nós estamos aqui há 20, 30 anos, num caminho evangélico? Qual foi a última vez
que nós ganhamos alguém para Jesus e trouxemos para dentro da igreja. Mas quando foi a última vez que nós cooperamos para que alguém saísse daqui? Nós não ganhamos ninguém para cá, mas nós sempre cooperamos para que outras pessoas saiam daqui. O nosso coração é farisaico. Nós somos os fariseus, que colocamos dura carga no povo. Jesus continua exortando os intérpretes da lei, cada dia pegando mais pesado. Ele dizia que os intérpretes da lei edificavam os túmulos dos profetas, mas foram os próprios pais dele que mataram os profetas, e eles estavam sendo hipócritas. Eles estão criando um túmulo bonito para o profeta, mas foi a geração dele que matou. Jesus fala que o sangue desses profetas vai cair sobre aquela geração incrédula, aquela geração que mata os profetas, desde Abel até Zacarias. Essa geração, esse povo que mata todos os profetas e quer edificar um túmulo para os profetas. Jesus fala: hipócritas. Vocês são hipócritas. Mas no versículo 52, ele fala aos intérpretes da lei: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave do conhecimento, contudo vós mesmos não deixam que os outros entrem no céu. É a parábola da candeia. Os intérpretes da lei que tomaram a verdade para si, fecharam a porta dos céus. A ciência, eles são o dono do conhecimento, mas eles não deixam com que outros entrem no céu. Eu não sei se você veio nessa noite aqui esperando uma palavra de bênção, uma palavra de conforto ao seu coração, mas essa é a palavra mais confortante que eu tenho para dizer para você. Arrependam-se da sua religiosidade. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se da sua vida comum. Jesus não estava falando isso aos fariseus porque ele queria que eles continuassem daquela mesma maneira religiosa de viver. Jesus estava falando isso para que eles se arrependessem, para que eles amassem o Senhor acima de todas as outras coisas. Mas o mais impactante disso é que Jesus fala essa palavra dentro da casa dele, sentado na mesa dele. E ele diz: arrependam-se. Arrependam-se de todos os seus pecados, de toda a sua maneira religiosa de viver. Quando os fariseus chamavam Jesus em público, é porque eles queriam tramar algo contra Jesus. Mas quando um homem fariseu chegou com Jesus, escondido, quando algum homem religioso estava crendo em Jesus, chegava escondido. E esse homem chamado Nicodemos foi sincero com Deus e diz: eu sei que você é um mestre vindo da parte de Deus. Mas Jesus fala uma coisa a esse homem fariseu: eu sei que você é moralmente perfeito. Você é um homem muito moral. Você dá seus dízimos. Você jejua. Mostra para as pessoas que jejua. Você ora nas praças. É um homem de oração. Mas Jesus olha para um religioso e diz: nasça de novo. Vocês precisam nascer de novo. Porque o Evangelho não é sobre rituais. O Evangelho não é sobre quão bom nós somos nas coisas que fazemos. Mas o Evangelho é uma mensagem que Cristo nos dá de arrependimento e de direção a Ele. De Ele ter não somente os nossos atos religiosos, mas Ele ter todo o nosso coração.
toda a nossa alma, tudo que nós somos. O Evangelho é sobre a mensagem mais poderosa do mundo. Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe vida. Vida. E Ele nos trouxe vida para resgatar algo que foi perdido no Éden, um relacionamento. Ele nos trouxe vida, não para nos fazer as pessoas mais felizes do mundo, mas Ele nos trouxe vida para nos ter e nós termos a Ele, e nós termos um relacionamento profundo com Ele. Quando o homem foi criado, eu gosto de pensar nisso de uma maneira muito romântica. Quando Deus criou um homem, Ele fala, façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus sopra sobre a narina do homem o fôlego de vida. O homem passa a ser um ser vivente. E quando o homem abre os seus olhos, a primeira coisa que ele vê é o rosto do seu Pai. Eis aí o propósito para o qual nós fomos criados. Fomos criados para vermos o rosto do nosso Pai e vivermos face a face com Ele. Isso foi perdido no Éden e restaurado no Getsêmani em Cristo. E Cristo nos chama não para vivermos uma vida religiosa, rituais, peso sobre o povo. Ele nos chama para viver um relacionamento que foi perdido no Éden de novo. Ele nos chama para sermos dele. Ele nos chama para o conhecermos. Nós fomos criados para olharmos a face do nosso Pai. E isso só é possível com as minhas próprias forças? Não. Isso só é possível pelo sangue de Cristo. É pelo sangue do Senhor Jesus. Nós podemos voltar novamente a um relacionamento com o Pai. Longe de todo o farisaísmo do nosso coração. Longe de toda a religiosidade que nós criamos ao nosso redor, que os homens criaram. Mas um relacionamento íntimo e puro. Mas nós temos duas atitudes nessa noite. Uma delas é que quando Jesus sai da casa daquele homem, os fariseus estavam irados. Eles estavam vendo como é que eles iam acusar Jesus. Eles estavam diante da luz do mundo, mas os seus olhos estavam cegos. O seu coração estava endurecido e eles estavam em plena incredulidade. Nós temos uma opção. Ou o nosso coração continua incrédulo e nós vivemos essa mesma vida que todos nós estamos levando, ou nós nos arrependemos. Arrependemos e vivemos plenamente no Senhor. E a mensagem do Evangelho, ela não mudou e ela nunca vai mudar. A mensagem de cruz é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se da sua vida religiosa. Deus nos chama a um relacionamento profundo com Ele, de devoção. E eu queria pedir que você curvasse sua cabeça. Eu queria fazer uma oração. Deus, nós não precisamos de um sinal extraordinário. Nós precisamos só da cruz. Deus, nós não precisamos de mais uma pregação forte, ou de mais um pregador que vai estrondar tudo. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos da Tua presença. Nós não precisamos de mais algo extraordinário. Nós precisamos da cruz. Deus, perdoa-nos
pelo fariseu que habita em mim, pelo homem religioso que nos tornamos. Criamos coisas meramente humanas e esquecemos do relacionamento. Perdoa os nossos pecados. Nos traz de volta para Ti, Deus. Nos traz de volta para Ti. Perdoa as duras cargas que colocamos no povo. Às vezes que nós acreditamos que as coisas acontecem por causa de nós, não mais por causa do Senhor. Deus nos ofende com o Teu Evangelho, nos ofende com as Tuas palavras, assentado à mesa contigo. Falas as Tuas verdades, para que nós possamos viver uma vida plena em Ti. Nos chama de novo a um relacionamento mais profundo, ó Deus. Longe de todo farisaísmo. Traz de volta a Tua igreja a um lugar de relacionamento, a um lugar de devoção e comunhão. Nos tira, Deus, dessa apatia espiritual, dessa mesmice que todos os dias nós vamos vivendo. Amanhã é segunda-feira e a gente vai viver a nossa vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não deixa que isso aconteça, ó Pai. Tira a apatia espiritual, Deus. E que nós possamos buscá-lo de uma maneira mais profunda e íntima, Deus. Em oração e na Tua palavra. Sopra o Teu Espírito, Deus, que vivifica o homem. Sopra o Teu Espírito, ó Deus, que desperta a igreja. Eu oro no nome santo de Jesus, Pai. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, em Tua presença, Jesus, Santo Espírito, eu me
Você pode declarar em tua presença, Senhor, na tua presença, em tua presença, Jesus, na tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, o nosso, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Obrigado pelo teu amor demonstrado na cruz. Tira-nos, Deus, do lugar de apatia, nos leva no lugar de relacionamento. Tira-nos do lugar de farisaísmo e nos leva ao lugar de pertencimento a Ti. Tira-nos dos lugares de holofote, Deus, e nos leva ao nosso quarto. Tira-nos dos lugares de fama, Deus, das vezes que nós queremos aparecer, e nos leva para ser Teu, nos leva para pertencer a Ti. Todas as vezes que nós queremos mostrar aos outros que nós fazemos, tira-nos desse lugar, Deus. Nos leva ao lugar secreto, aonde todas as amarras religiosas caem, aonde toda a nossa máscara religiosa se desfaz, aonde nós ficamos despidos diante da Tua presença, e o Senhor vê quem nós somos de fato, aquilo que o homem não vê. O Senhor olha o nosso coração como Ele é, Deus. Nos leva, Deus, ao lugar de profundidade, relacionamento em Ti, no lugar de devoção profunda, ó Pai. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, leva a Tua igreja nesse lugar, Pai. Amém. Eu queria somente dar um aviso para vocês. Vocês sabem que nós temos um missionário no Uruguai e eles iniciaram um processo de plantação de igreja de fato lá no Uruguai. Já fizeram alguns cultos na casa de alguns irmãos que procuraram eles. E eles estão nesse processo. E eles estão querendo sair do apartamento onde eles estão e querem ir para uma casa. Só que o apartamento onde eles estão, os móveis são do lugar. Então eles pagam muito caro pelos móveis que são do lugar para morar lá. E para uma casa mais espaçosa, o aluguel é muito mais barato do que o apartamento. Só que para uma casa mais espaçosa, não tem os móveis. Então, valeu, pastor. Então, a nossa igreja está nesse projeto chamado Missão Uruguai.
Você que ainda não pegou esse cartão, você pode dar a oferta que você quiser, para que nós possamos ajudar os nossos missionários que estão no processo de plantação da igreja. É o reino que eles estão levando. Então, se você não pegou nenhum desse cartão, a pastora, você pode pegar com a pastora. E você que pegou esse cartão, tem algumas pessoas que estão vendendo açaí, vendendo doce, vendendo o peixe também, para ajudar no projeto Uruguai. Então você que não pegou, pegue. Você que pegou, no dia 7 de abril, vai ser a data para nós entregarmos todo o nosso projeto. Então, 7 de abril vai ser a data. Nós ajudaremos os nossos missionários nesse próximo passo, mesmo diante das condições que eles têm, diante de tudo. Eles têm anunciado o Evangelho, as crianças têm anunciado o Evangelho. É muito legal. Rapidinho, vou terminar. O Augusto falou que o Miel estava jogando futebol lá embaixo, né? Aí terminou o futebol, eles estavam subindo. Aí ele perguntou pro garotinho do lado dele do nada. Falou assim: quem te criou? O garotinho se assustou. Como assim que me criou? Ele falou: quem te criou? Foi minha mamã. E o Miel disse: não, quem te criou foi Deus. Deus te criou. E o garotinho ficou todo assustado, foi falar para a mãe dele: mãe, o Miel falou que quem me criou não foi minha mamã, foi Deus. E as próprias crianças têm sido um canal de bênção. No aniversário do Miel, as crianças foram lá para a casa deles, os pais foram, todo mundo foram. O Augusto deu uma palavra no aniversário dele. Então, a gente sabe porque Deus enviou uma família para o campo. Está começando nas crianças. Então, ajude a Missão Uruguai. Amém?